Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 16 de fevereiro de 2025. Fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel, nesta nossa série de todos os domingos às 17 horas, Encontros com a Paz. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 155, que tem como título Contra a Insensatez. Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3, em que Paulo diz: Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? É uma pergunta. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3. E Emmanuel diz: um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão, assim, a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Conseguida a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas, em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino, e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidores pelo Senhor. Então, Emmanuel começa dizendo para nós que um dos maiores desastres nos caminhos daqueles que são chamados discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior. Por que será que Emmanuel diz isso? Marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Muitas vezes nós temos uma visão totalmente equivocada do trabalho que nos compete perante a espiritualidade superior. Acreditamos que o nosso contato com os espíritos amigos torna-nos especiais e que a partir daí estaremos imunes das dores, das dificuldades, dos problemas e de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida comum. E ele coloca aí 3 exemplos que eu já li, mas vou ler novamente para que a gente possa refletir a respeito disso.
E quando ele diz que nós marchamos em sentido inverso para os círculos da inferioridade, é mostrar de uma maneira muito clara que, agindo e pensando desta forma, acreditando muitas vezes que o plano espiritual é para nós como se fossem empregados para nos assistirem nas dificuldades, para nos orientarem em bagatelas da vida, é realmente nos associarmos aos planos, aos círculos da inferioridade. Porque a partir do instante em que colocamos na nossa mente e no nosso coração esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, vamos com certeza nos associar a irmãos da espiritualidade que comungam dos mesmos sentimentos e dos mesmos pensamentos. Como diz André Luiz em suas obras, semelhante atrai semelhante. Somente poderemos verdadeiramente trabalhar na senda da espiritualidade superior, na senda de Jesus, quando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas ações estiverem verdadeiramente voltadas para o bem, para a caridade. Aí sim estaremos agindo no caminho correto, no caminho da ascensão, no caminho da luz. E o primeiro exemplo que Emmanuel nos coloca é da questão daqueles que se encontram enfermos. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Conseguida a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. É claro que não vamos aqui citar nome de nada e de ninguém, mas a história ao longo da caminhada nos dão exemplos variados com relação a isso. Como é interessante, por exemplo, esse trabalho de cura. Como é interessante quando nós temos uma dor e vamos em busca da cura. Como é interessante a maneira como facilmente somos modificados nas nossas intenções perante o trabalho que realizamos na cura ou perante o benefício que recebemos com a cura. Aquele que a faz, muitas vezes se perde no turbilhão do orgulho, da vaidade, da ambição, do egoísmo, buscando novos objetivos, traçando novas ideias, fugindo ao compromisso com relação ao bem e à caridade. Muitas vezes, aqueles que são os curados, já inteiramente sadios na questão física, material, muitas vezes voltam aos seus compromissos anteriores, aos seus desvios anteriores, fugindo completamente ao entendimento da ajuda que obtiveram. É claro que não há uma regra específica. Isso não significa dizer que todos são assim, que todos agem desta maneira, pensam desta maneira, idealizam desta maneira. Não há uma regra. O que Emmanuel mostra para nós, e ele diz isso no parágrafo anterior, quando diz: semelhantes fracassos se fazem comuns
nos vários setores do pensamento religioso. Semelhantes fracassos se fazem comuns. É comum. E por que é comum? Porque nós, na realidade, ainda não absorvemos integralmente este ensinamento do Evangelho de Jesus. Este ensinamento que a religiosidade pura e verdadeira, como a doutrina espírita e os seus postulados, através dos espíritos superiores, nos oferece. Então, facilmente, pelas circunstâncias da vida, porque a vida material nos oferece estas oportunidades de rapidamente, facilmente nos desviarmos do objetivo, sairmos daquela atenção para nos colocarmos num outro posicionamento. A vida material, ela é extremamente chamativa em todos os sentidos. Ter uma postura realmente digna, correta, justa, harmoniosa, não é uma tarefa simples. Requer de nós muita dedicação, requer de cada um de nós muita disciplina. Lembremos Emmanuel quando diz a Chico: olha, você vai precisar de 3 requisitos: disciplina, disciplina e disciplina. E o Chico realizou isso de uma maneira muito verdadeira e muito sincera. Foi fácil? Claro que não foi, porque o Chico estava encarnado, vivendo as intempéries da vida e de cada dia. Poderia ter 1001 razões para se desviar através da fama, do nome, dos livros, dos espíritos, e procurou se manter íntegro na sua simplicidade e na sua humildade. O segundo exemplo que ele coloca diz assim: alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas, em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Então, é aquela história quando nós acreditamos que os espíritos superiores se tornam nossos empregados. E muitas vezes não precisam nem ser espíritos superiores, espíritos que estão um pouco acima da nossa condição evolutiva, ou espíritos que estão na mesma faixa evolutiva que nós, que compartilham a encarnação conosco. Fazemos desses espíritos como empregados. Queremos orientação, queremos ajuda, queremos amparo, queremos a cura, queremos a orientação para qual caminho devo ir, se vou para a esquerda, ou se vou para a direita, ou se vou para a frente, ou se fico parado, ou se volto para trás. Quando, na realidade, a função desses benfeitores sublimados é o compartilhamento de ideias, o compartilhamento de conhecimento, para que juntos possamos crescer e juntos possamos oferecer àqueles que estão ao redor de nós, à humanidade, benfeitorias para o desenvolvimento e o crescimento coletivo. E o terceiro, muito interessante, ele diz: numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam, inertes ao desalento, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino. E plenamente despreocupado nos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Errei, vou repetir. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem.
Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam, inertes ao desalento, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. E é uma realidade. Persistimos no trabalho do bem. De repente, acontece alguma coisa. A primeira atitude é desistir. E aí nos entregamos às reclamações, ao desalento, à tristeza, porque acreditamos que, como diz Emmanuel, pelo minguado trabalho de anos que temos feito, temos direitos a prêmios. Minguados anos de trabalho, temos direitos a prêmio. Mas nós nos esquecemos dos períodos multimilenários que Jesus, a espiritualidade e Deus têm servido a nós. Olha que interessante a colocação de Emmanuel. Como mostra o nosso verdadeiro egoísmo, a nossa verdadeira falta de compreensão para com a vida. Fazemos um trabalhinho qualquer, já achamos que merecemos um prêmio. Fazemos uma atividade qualquer, já acreditamos que estamos com tudo com a espiritualidade. Mas quando acontece alguma coisa ali, amanhã ou daqui a uma hora, reclamamos, blasfemamos, acreditamos ser aquilo injusto para conosco, acreditamos que não merecíamos aquilo. Pelo contrário, temos feito tantas coisas ao longo destes anos todos aqui reencarnados. E o que Jesus, Deus e todos esses benfeitores amigos têm feito por nós ao longo desses períodos multimilenários, como diz Emmanuel. Olha como nós fugimos da compreensão. Por isso, mediante esses três simples exemplos que Emmanuel dá, ele coloca o título Contra a Insensatez. Porque nos três exemplos dados, o que se mostra claramente é a insensatez com que nós agimos muitas vezes perante as dificuldades de cada dia. A vaidade, o orgulho, o egoísmo, a ambição, a fama, as benfeitorias da vida material, que é tão linda e tão bela, facilmente nos modifica. E nós temos sempre que entender, e eu também sempre digo isso, não é uma questão de angelitude, não é uma questão de santificação, é uma questão de postura. Eu amo a vida, eu vivo a vida, mas eu não faço parte desta vida. Estou aqui para aprender. Quando entro numa universidade para aprender sobre medicina, eu vou ficar ali
4, 5, 6 anos. Mas isso não significa dizer que eu vou ficar ali até o restante da minha vida. Eu vou permanecer o tempo necessário para aprender, para tirar dali o conhecimento de que necessito. E este conhecimento é que vai me oferecer a possibilidade de amanhã, frente à humanidade, ajudar naquilo que é preciso. Então, nós muitas vezes cometemos este tipo de insensatez, ou até outras, da qual Emmanuel aqui não coloca como exemplos, mas nós sabemos que elas existem, simplesmente por uma falta de compreensão. É como nós falarmos para uma criança, não faça isso, e de repente fazemos algo pior. É uma insensatez. É uma postura que não condiz com a nossa palavra. Então, o ensinamento de Jesus mostra-nos de uma maneira bem clara esses períodos multimilenários que temos sido beneficiados pela espiritualidade superior. Não há de maneira nenhuma, não há de maneira nenhuma uma cobrança, uma exigência por parte do plano espiritual para que criemos um estado de santidade em torno de nós mesmos. O que existe por parte da espiritualidade são as oportunidades que nos são oferecidas para que gradualmente possamos ir progredindo e evoluindo. Então, hoje, conseguimos aprender e fazer de maneira bem feita um pão. E vamos fazendo. Amanhã, com certeza teremos a oportunidade, com a experiência trazida do pão que estamos fazendo, teremos a oportunidade de fazer um outro tipo de pão. E vejam como é interessante, nós vamos aprendendo uma coisa, ficamos aptos a realizar aquilo de uma maneira natural, de uma maneira normal, com amor e com carinho, e gradualmente vamos sendo levados a um outro aprendizado. E tudo isso com a colaboração e a participação do plano maior da vida. Tudo isso com a colaboração e a participação dos benfeitores espirituais. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando agimos de uma maneira insensata com relação às questões da vida, sejam elas positivas ou negativas, e também com relação a almas e espíritos que comungam a vida conosco. Emmanuel chama-nos a atenção para que nos atentemos a esses pequenos casos, a essas pequenas situações. Nós não vamos, de maneira nenhuma, encontrar paz, felicidade e plena tranquilidade nos dias atuais, num mundo de provas e expiações, num mundo que está sendo aí modificado para um planeta, para um mundo de regeneração. De maneira nenhuma. Nós vamos ter que dar a nossa cota. E a nossa cota é a mudança.
é a atenção para tudo aquilo que faz parte da nossa vida cotidiana. E ele termina o texto dizendo: tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos da recompensa. Olha que interessante. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Nós sempre queremos uma recompensa. Nós sempre queremos atenção. Nós sempre queremos um muito obrigado. Nós sempre queremos que alguém note aquilo que nós estamos fazendo. Nós sempre queremos algo em troca em tudo aquilo que fazemos. E aí, criamos estas anomalias espirituais, conforme ele mesmo diz, porque vamos criando filtros venenosos. Faço bem, mas quero retorno. Ajudo o vizinho, mas quero retorno. Ajudo a família, mas quero um retorno. Ajudo na casa espírita, mas quero um retorno. Faço 450 mil lives por ano, mas quero um retorno. Dou 450 palestras presenciais por ano e quero retorno. E, na realidade, quando olhamos o aspecto profundo do Evangelho de Jesus, o que nós vemos? Faça aos outros o que queres que os outros te façam. Ou seja, fazer por espontaneidade, fazer por amor, fazer por caridade, fazer por fazer, sem buscar méritos, sem buscar recompensa. E termina dizendo: trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada, em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Nossa, essa lição chega num momento muito positivo, para mim particularmente, e acredito para muitas outras pessoas. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada, em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Então, você começou uma tarefa, continue, vá em frente, aperfeiçoe tudo que você possa nesse seu relacionamento com a tarefa que você realiza. Procure fazê-la cada vez melhor e você também procure ser cada vez melhor naquilo que você faz. E nunca se esqueça de fazer tudo isso na companhia da humildade. Porque é aquilo que mais os espíritos superiores gostam. A companhia da humildade, porque ela é uma portadora de luz imperecível e ela nos ajuda contra a expectativa de qualquer tipo de retribuição. Porque nós somos incapazes ainda de entender, de compreender a dimensão do trabalho que nós fazemos. Queremos espectadores, queremos cliques, queremos um monte de coisa, queremos benefícios financeiros naquilo que estamos fazendo.
Não, não há retribuição. O que há é um trabalho que começa e deve seguir com humildade, com simplicidade e, acima de tudo, lembrando que essa pequena luz atinge, abraça, ajuda e ampara a dezenas, centenas, milhares de pessoas que nós nem imaginamos. Muito bonita essa lição. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada, em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Então, fica aí a nossa reflexão de hoje, capítulo 155 do livro Pão Nosso, psicografia do Chico, ditado por Emmanuel. Este capítulo tem como título Contra a Insensatez. Vamos então aí fazer a nossa prece, né? A nossa vibração, o nosso instante de paz, pedindo aos benfeitores espirituais que sejamos envolvidos de amor, que sejamos envolvidos de paz, que sejamos envolvidos por esta humildade contagiosa, para que tudo aquilo que fizermos, em qualquer circunstância da vida, com quem quer que estejamos e aonde quer que estejamos, façamos de maneira natural, de maneira simples e de maneira muito objetiva, levando a mensagem de Jesus e os postulados da doutrina espírita ao coração de todos aqueles que sempre estão presentes conosco. Que esta mensagem de amor e de esperança abençoe a todos nós, a todos aqueles que vão assistir posteriormente, seus lares, suas famílias, suas tarefas, e que nós nunca venhamos a desistir do trabalho que idealizamos, do trabalho que começamos. Que possamos fugir dos processos de retribuição e que nos aprofundemos num abraço apertado com a humildade, para que essa luz divina esteja presente sempre conosco. A nossa mensagem de hoje, ela está no livro Seara da Fé. Esse livro foi editado pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras, o ID de Araras. Então, é o livro Seara da Fé. E essa mensagem do Emmanuel, psicografia do Chico, tem como título Dia de Deus. E ela diz assim: pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente, de modo especial, na simpatia e no amparo possível, em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude, carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem
com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e, em muitas ocasiões, alquebrada por dentro, sob a carga das lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardiães da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos, a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou que enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeito, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. Nobres intenções que o fizeram cair. Olha a caridade de Emmanuel. A vida comunitária na Terra de hoje instituiu datas de homenagens a profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Emmanuel, no livro Seara da Fé. Muito bonita essa mensagem. Não é o Dia dos Pais, as mensagens eu sempre pego aleatoriamente para fazer parte desse nosso encontro. E essa mensagem traz aí para nós aí uma atenção muito carinhosa aos homens, aos pais, que também são importantes no contexto da vida. Então, agradeço a você pelo seu carinho, pela sua bondade. Daqui a pouquinho, às 20 horas, estaremos dando início na nossa série Estudo Sistematizado ao livro Palavras de Vida Eterna. Semana passada terminamos o Evangelho segundo o Espiritismo, depois de 4 anos e meio, e agora então vamos iniciar o livro Palavras de Vida Eterna. Eu, a Daniela, ambos aqui de Pinda, o César Sátiro de Sherbrooke, no Canadá, o Vinícius e a Vanessa de Itajubá, Minas Gerais, e o nosso querido Emerson Cavalcante de Barra Bonita, interior de São Paulo. Vamos aí semanalmente às 20 horas, todos os domingos, trazer um estudo deste livro tão bonito e tão importante, que é como se fosse um segmento do Evangelho segundo o Espiritismo, tal a profundidade com que Emmanuel trata o Novo Testamento e os ensinamentos de Jesus. Convido a você a participar conosco. Uma boa semana, um bom final de domingo e que os seus dias sejam envoltos de muita luz, de muita paz e de muita felicidade. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.